E aí, minha gente maravilhosa? Sejam muito bem-vindos ao Fatos em 10. Hoje eu quero propor uma viagem com vocês. Mas não é uma viagem para um lugar exótico, não. É uma viagem no tempo e principalmente nas ideias. A gente vive cercado de coisas que parecem que sempre estiveram aí, né? A gente nem para pensar nelas. Mas e se eu te dissesse que algumas das maiores revoluções da história da humanidade não vieram de gênios trancados em laboratórios criando foguetes, mas sim de invenções tão simples, tão cotidianas, que a gente até esquece que um dia elas não existiram? Pensa comigo. Invenções que, de tão banais, passam batido, mas que, no fundo, mudaram tudo. Hoje, nós vamos desvendar o poder oculto por trás de objetos que você provavelmente tem aí na sua casa, talvez até na sua mão agora. Prepare-se para olhar para a sua vida de um jeito completamente novo, porque vamos revelar como esses itens aparentemente insignificantes foram os verdadeiros heróis silenciosos que moldaram o nosso mundo. E esquece o óbvio, não tô falando de computador, de internet, de smartphone, isso todo mundo já sabe que foi revolucionário. O nosso papo aqui é sobre aqueles objetos que ninguém dá nada por eles, mas que no fim das contas, carregam um poder de transformação que você nem imagina. Então, segura a emoção, abre a mente e o coração, porque a gente vai descobrir juntos como a simplicidade pode ser a coisa mais genial que existe. Vamos mergulhar nessas histórias incríveis e entender como esses pequenos gigantes construíram a sociedade que a gente conhece hoje. Você vai ver que, muitas vezes, a maior mudança começa com o passo mais simples. Vem comigo nessa jornada porque eu te garanto, você nunca mais vai olhar para esses objetos da mesma forma. Vamos que vamos! Vamos começar com algo que hoje em dia é tão básico que a gente nem pensa: o sabão. Parece simples, né? Água, um pouco de gordura, uma reação química e pronto. Mas a verdade, minha gente, é que essa barrinha modesta representa uma das maiores revoluções na história da saúde pública. Antes do sabão se tornar algo comum, as cidades eram verdadeiros focos de doenças. A falta de higiene era a regra, e epidemias se espalhavam com uma velocidade assustadora, ceifando milhões de vidas. As pessoas simplesmente não entendiam a conexão entre a sujeira e as doenças. Lavar as mãos? Isso era um luxo, quase um ritual, e não um hábito de saúde. A expectativa de vida era baixíssima, e a medicina, por mais que tentasse, lutava uma batalha perdida contra inimigos invisíveis. Foi a popularização do sabão que mudou esse jogo de forma radical. A simples prática de lavar as mãos e o corpo com sabão começou a quebrar o ciclo de contaminação de bactérias e vírus. Foi uma arma poderosa e barata contra a cólera, a febre tifoide, a disenteria. Pensa comigo, cirurgias se tornaram mais seguras porque os médicos começaram a lavar as mãos antes dos procedimentos. A mortalidade infantil, que era altíssima, começou a cair drasticamente. O sabão não limpou apenas os nossos corpos. Ele limpou o caminho para que a medicina moderna pudesse avançar, para que a gente pudesse viver mais e com mais qualidade. Então, da próxima vez que você estiver no banho, ou simplesmente lavando as mãos antes de comer, lembre-se disso. Esse ato, que hoje é automático, é o herdeiro direto de uma revolução silenciosa. O sabão não é apenas um produto de higiene. Ele é um monumento à ciência, um pilar da nossa civilização. Ele nos deu a chance de combater o invisível, de proteger nossas famílias e de construir um mundo onde a limpeza não é um luxo, mas um direito fundamental que salva vidas todos os dias. É ou não é uma invenção genial na sua simplicidade? É de arrepiar. Agora, vamos falar de algo que abriu nossos olhos, literalmente, a lente de aumento. Um pedaço de vidro curvo, polido. O que poderia ter de tão especial nisso? Tudo.
A invenção da lente foi o ponto de partida para uma cascata de descobertas que redefiniram completamente o lugar da humanidade no universo. No começo, era uma ferramenta modesta, usada por monges para conseguir ler manuscritos antigos com letras miudinhas. Mas essa pequena ajuda para a visão logo deu origem aos óculos, e isso, por si só, já foi uma revolução. Pessoas que perdiam a capacidade de trabalhar ou de ler por causa da visão cansada puderam estender sua vida produtiva e intelectual por décadas. Foi uma democratização do conhecimento. Mas a genialidade da lente não parou por aí. Alguém teve a ideia de combinar essas lentes. E aí, minha gente, o mundo explodiu. Com uma combinação, olhamos para cima e criamos o telescópio. De repente, as estrelas não eram apenas pontos de luz. Eram mundos, galáxias. Galileu apontou seu telescópio para o céu e provou que a Terra não era o centro de tudo. Nosso pensamento, nossa filosofia, nossa religião, tudo foi abalado até a base por causa de alguns pedaços de vidro polido. A lente nos deu uma nova perspectiva cósmica. Nos mostrou o quão vasto e maravilhoso é o universo. E se, em vez de olhar para cima, a gente olhasse para baixo? Com outra combinação de lentes, nasceu o microscópio. E aí descobrimos um universo inteiro que existia bem debaixo do nosso nariz. Bactérias, células, os blocos de construção da vida. A medicina deu um salto quântico. Entendemos as doenças, criamos curas, desvendamos os segredos do corpo humano. Tudo isso por causa daquela invençãozinha simples, a lente, dos óculos que permitem que um avô leia para o seu neto, passando pelo telescópio que nos mostra galáxias distantes, até o microscópio que nos ajuda a combater um vírus. A lente é a prova de que, às vezes, para mudar o mundo, a gente só precisa olhar para ele de um jeito diferente. Se tem uma coisa que define o mundo de hoje, é a globalização. A gente compra um celular feito na China, veste uma roupa fabricada no Vietnã e come uma fruta que veio do Chile. Mas como isso tudo se tornou possível, e principalmente barato? A resposta está em uma caixa. Uma simples, padronizada e, convenhamos, meio sem graça, caixa de metal, o container de transporte. Antes dele, o comércio internacional era um pesadelo logístico. Cada navio era carregado e descarregado de forma manual, saco por saco, caixa por caixa, barril por barril. Era um processo lento, caro, ineficiente e que gerava perdas enormes por danos e roubos. A ideia de padronizar uma caixa que pudesse ser facilmente movida de um navio para um trem e de um trem para um caminhão, sem precisar ser aberta, foi simplesmente genial. O container transformou os portos do mundo. O tempo de carga e descarga de um navio, que antes levava semanas, passou a ser contado em horas. O custo do transporte despencou de uma forma tão brutal que hoje, em muitos casos, é mais barato transportar um produto do outro lado do mundo do que produzi-lo na cidade vizinha. Essa caixa de metal foi o motor silencioso da globalização como a conhecemos. Ela permitiu que as indústrias buscassem os melhores lugares para produzir, conectou mercados, derrubou barreiras econômicas e mudou a geografia do comércio mundial para sempre. Cidades portuárias inteiras foram remodeladas em torno dessa invenção. A variedade de produtos que temos nas prateleiras dos supermercados hoje é um resultado direto dessa padronização. O container pode não ter o glamour de um avião a jato, mas seu impacto na nossa economia e no nosso dia a dia é, sem dúvida, muito maior. Ele é a espinha dorsal do comércio global, uma prova de que, às vezes, a melhor solução é a mais simples e organizada. Uma caixa que colocou o mundo inteiro dentro dela. Agora me diz uma coisa. Qual foi a última vez que você foi ao supermercado e não ouviu aquele bip característico no caixa? Esse som, minha gente, é a trilha sonora de outra revolução silenciosa. O código de barras. Aquelas listrinhas pretas e brancas,
que a gente vê em tudo quanto é produto, são muito mais do que um simples enfeite na embalagem. Antes delas, o processo de venda era lento e sujeito a muitos erros. O caixa precisava digitar o preço de cada item manualmente. Fazer o controle de estoque era um trabalho manual, demorado e quase sempre impreciso. As filas eram gigantescas e a chance de um preço ser cobrado errado era enorme. A criação do código de barras, inspirado no código Morse, e do leitor óptico que o decifra, mudou completamente o varejo. Com um simples bip, o sistema identifica o produto, busca o preço no banco de dados e, ao mesmo tempo, atualiza o inventário da loja. Foi uma explosão de eficiência. As filas andaram mais rápido, os erros de cobrança diminuíram drasticamente e, o mais importante, as lojas passaram a ter um controle de estoque em tempo real. Elas sabiam exatamente o que estava vendendo, quando estava vendendo e o que precisava ser reposto. Isso permitiu a criação dos grandes supermercados e hipermercados que conhecemos hoje. Mas o impacto foi muito além do caixa do supermercado. O código de barras revolucionou toda a cadeia logística. Desde a fábrica até o centro de distribuição, cada caixa, cada palete, podia ser rastreado com precisão. Isso otimizou o transporte, reduziu perdas e permitiu um gerenciamento muito mais inteligente de toda a cadeia de suprimentos. Hoje, ele está em tudo, em passagens de avião, em pulseiras de hospital, no controle de acesso a eventos. Aquelas listras aparentemente simples são, na verdade, uma linguagem universal que conecta produtos, empresas e consumidores, garantindo que o mundo do consumo funcione de forma rápida, precisa e eficiente. É a prova de que a organização da informação pode transformar tudo. Existem invenções que nos dão conforto, outras que nos dão eficiência. E existem aquelas que literalmente nos salvam. A agulha hipodérmica é uma delas. Uma agulha fina e oca. Parece um instrumento de tortura, né? Mas essa pequena ferramenta é uma das maiores bênçãos da medicina moderna. Antes dela, a administração de medicamentos era extremamente limitada. Ou você engolia um remédio, que podia ser destruído pelos ácidos do estômago, ou usava métodos tópicos, pouco eficazes. A ideia de injetar algo diretamente na corrente sanguínea ou no músculo era aterrorizante e perigosa, feita com instrumentos rústicos e sem esterilização. A invenção da agulha fina e da seringa que a acompanha permitiu pela primeira vez a administração de doses precisas de medicamentos diretamente onde eles eram necessários. Isso foi um divisor de águas. Anestesias locais se tornaram possíveis, transformando a cirurgia e a odontologia. Tratamentos para doenças como a diabetes, que exigem doses diárias de insulina, se tornaram viáveis, transformando uma sentença de morte em uma condição gerenciável. A agulha permitiu que a medicina agisse com a precisão de um franco atirador, em vez de usar uma bomba de efeito generalizado. E o que dizer das vacinas? A erradicação de doenças terríveis como a varíola e o controle da poliomielite só foram possíveis graças a campanhas de vacinação em massa. E qual a ferramenta no centro de tudo isso? A agulha hipodérmica. Ela foi a arma que permitiu levar a imunização a bilhões de pessoas em todo o planeta. Cada vez que uma criança é vacinada, cada vez que um diabético aplica sua insulina, cada vez que um paciente recebe um analgésico na veia, é um tributo a essa invenção. Aquela picadinha que a gente tanto teme é, na verdade, um dos atos de amor e ciência mais profundos que existem, um pequeno gesto que já salvou e continua salvando incontáveis vidas. Para fechar nossa lista, vamos falar de algo tão íntimo e cotidiano que pode até parecer piada, mas eu juro que não é. O papel higiênico. Pode rir, mas pensa comigo por um segundo. A higiene pessoal é um dos pilares da saúde pública e da dignidade humana. E por séculos, essa foi uma questão bem complicada.
As pessoas usavam de tudo: folhas, sabugos de milho, pedras, esponjas comunitárias. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ou simplesmente a mão e a água. Esses métodos não eram apenas desconfortáveis, mas também focos de transmissão de doenças e parasitas. A falta de um método higiênico e descartável era um problema sanitário grave. A invenção do papel higiênico, produzido em massa e vendido em rolos, no final do século XIX, foi uma revolução sanitária silenciosa. Ele ofereceu pela primeira vez uma solução barata, acessível e, o mais importante, descartável para a higiene íntima. Isso contribuiu diretamente para a redução de infecções do trato urinário, doenças intestinais e problemas de pele. Foi um passo gigantesco na prevenção de doenças, que andou de mãos dadas com outras melhorias sanitárias, como os sistemas de esgoto. O papel higiênico ajudou a tornar nossos banheiros e, por consequência, nossas casas e cidades lugares muito mais limpos e seguros. Além do impacto na saúde, o papel higiênico se tornou um símbolo de civilização e qualidade de vida. A presença ou ausência dele em um lugar diz muito sobre o nível de desenvolvimento e de cuidado com as pessoas. Não é à toa que, em momentos de crise, como vimos recentemente, ele se torna um dos primeiros itens a desaparecer das prateleiras. É um indicador do nosso senso de normalidade e bem-estar. Então, da próxima vez que você pegar aquele rolo macio, lembre-se que ele não é apenas papel. Ele é um símbolo do progresso, um guardião silencioso da nossa saúde e um pequeno luxo diário que representa um avanço civilizatório gigantesco. É ou não é pra gente valorizar? E aí, que viagem, hein? Sabão, lente, container, código de barras, agulha, papel higiênico. Aposto que você nunca mais vai olhar para essas coisas do mesmo jeito. O que a gente aprendeu hoje é que as maiores revoluções nem sempre chegam com barulho, com fogos de artifício. Muitas vezes, elas são silenciosas, se infiltrando no nosso dia a dia de forma tão sutil que a gente nem percebe. Elas se tornam parte da nossa rotina, parte de quem a gente é. E é aí que mora a verdadeira genialidade. Quando uma invenção se torna tão essencial que vira invisível. O verdadeiro poder de uma ideia não está na sua complexidade, mas no seu impacto. Não adianta criar a máquina mais incrível do mundo se ela não mudar a vida das pessoas para melhor. O verdadeiro legado de uma invenção é medido em comportamentos transformados, em doenças evitadas, em vidas salvas, em tempo ganho, em conexões criadas. O valor não está no objeto em si, mas no que ele nos permite fazer, ser e sentir. Cada um desses itens que a gente viu hoje é uma prova viva de que a simplicidade, quando aplicada para resolver um problema real, tem um poder transformador imenso. Por isso, o meu convite para você hoje é: olhe ao seu redor. Comece a valorizar as pequenas coisas, as pequenas soluções que tornam a sua vida mais fácil, mais segura, mais conectada. E quem sabe, comece a pensar: qual é o próximo problema simples que precisa de uma solução genial? Qual será a próxima invenção banal que daqui a 100 anos as pessoas vão olhar e dizer como eles viviam sem isso? A próxima grande revolução pode estar escondida na ideia mais simples. Pensem nisso. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela companhia. E até a próxima. Valeu!